Bom, então só para a gente recordar um pouquinho da aula passada, a gente introduziu o conceito de estabilidade e estabilidade assintótica para singularidade de campos vetoriais, né? Então, relembrando as definições aqui, né, o que a gente estava fazendo era estudando critérios para garantir que uma dessas duas situações aqui ocorra, né? Então, a estabilidade, a gente diz que um ponto singular de um campo vetorial é estável, né, se para qualquer vizinhança contida aí no domínio do campo, né, qualquer vizinhança dessa singularidade, a gente encontrar uma outra vizinhança contida nessa maior, né, tal que a semiórbita positiva de um ponto Q aqui está inteiramente contido na vizinhança maior para todo Q contido para todo Q nessa vizinhança menor. Então, eu tenho um ponto aqui, o que eu estou interessado é, para qualquer vizinhança V, eu preciso encontrar uma vizinhança contida dentro, uma vizinhança V0 contida dentro dessa vizinhança V, tal que a semiórbita positiva de qualquer ponto iniciando nessa vizinhança V0, não foge, pode fugir de V0, mas não foge de V, tá? Não sai dessa vizinhança V, né? Então, isso daqui é o conceito de estabilidade. Você controla, basicamente, você controla o que está acontecendo com órbitas próximas da sua singularidade, né? Existe um outro conceito que é um pouco mais forte, que é o conceito de assintoticamente estável, né? Então, mais forte no sentido que assintoticamente estável implica instabilidade. Mas aqui eu tô interessado em identificar como é mais ou menos o comportamento assintótico das semiórbitas positivas para pontos próximos da minha singularidade, para condições iniciais próximas da minha singularidade, né? Então, a gente diz que a singularidade P é assintoticamente estável se existe uma vizinhança V0, tal que a órbita FTQ, né, a trajetória FTQ, ela converge para essa singularidade quando o tempo cresce, né? Então, é isso que significa dizer que é assintoticamente estável, né? Então, aqui, no caso estável, estou simplesmente identificando que que as minhas trajetórias elas ficam contidas dentro de vizinhança, né, da minha singularidade. Aqui eu já tenho um conceito um pouco mais forte, estou falando que as órbitas elas convergem para essa singularidade. Para desenvolver um critério a fim de se detectar essas duas possibilidades aqui, a gente introduziu o conceito de funções de Lyapunov, né? A função H, ela satisfaz determinada relação com respeito à derivada. E o critério de Lyapunov dizia justamente se a gente tem um campo e uma singularidade, e essa singularidade admite uma função de Lyapunov, então a singularidade é estável. Se admite uma função de Lyapunov estrita, então a singularidade é assintoticamente estável. Então, esse teorema aí que a gente demonstrou no passado é o critério de Lyapunov, acerca de estabilidade e a estabilidade assintótica de singularidades. Então, na aula de hoje, né, vamos começar a aula de hoje vendo alguns exemplos e estudando um pouco mais, um pouco menos de abstração aí, esses conceitos, né? Eu vou projetar aqui para vocês uma apresentação no matemática, só para a gente fazer umas contas aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui, só para não ter que ficar mudando de tela, eu vou estudar, a princípio, dois exemplos. Eu vou estudar esse exemplo aqui, já vai estar lá no matemática, um exemplo de sistema polinomial, e esse outro sistema aqui, que é polinomial também, né? Aqui a gente vai encontrar essa função aqui, ela vai identificar que a minha singularidade ela é assintoticamente estável, com algumas particularidades aqui, para a gente usar o teorema, e aqui a gente vai identificar que a singularidade é estável, mas isso não significa que ela não possa ser assintoticamente estável por algum outro critério. Então, só para a gente relembrar aqui, eu estou falando de um campo sempre definido num aberto, tá? Então, eventualmente, quando a gente...
uma das condições aqui, né, por exemplo, para falar da função de Lyapunov estrita, a gente fala que esse FH aqui, ele é negativo para todo x no domínio, a menos a minha singularidade, né? Lembrando que esse FH, ele é esse cara aqui, né? Então, esse FH, ele se anula, em particular, em todos os pontos que se anula F, tá? E, por várias vezes, a F, como um campo vetorial definido em determinado domínio, tem mais de uma singularidade. Mas isso não significa que você não possa restringir o domínio do seu campo vetorial para estudar uma singularidade em particular, tá? Então, é isso que a gente vai fazer no primeiro exemplo, porque o resultado fala do comportamento próximo do ponto, né? Então, se você tem um campo vetorial com mais singularidades e você toma uma das singularidades, pega uma vizinhança em torno dessa singularidade, restringe o seu campo a essa singularidade e consegue verificar as hipóteses aqui do critério de Lyapunov, você está também dando resultados para o seu campo original, que eventualmente tem mais singularidade, né? Então, a gente diz que esse tipo de resultado, quando a gente restringe domínios assim, são resultados locais, ok? Beleza. Então, vamos ilustrar tudo isso que a gente está falando. Vou mudar a tela aqui. Acho que vocês estão enxergando matemática, né? Ok. Então, esse é o campo, no primeiro exemplo, é um campo polinomial, f de xy igual a menos x, 2 vezes x mais y quadrado, menos y cubo, mais 2 vezes y cubo, x mais y ao quadrado. Ok, tá? Então, só para quem está brincando um pouco com matemática também, campos vetoriais são vetores aqui, né? Então, a gente coloca as entradas entre chaves e divide aqui com vírgula, né? Então, eu vou usar esse comandinho aqui só para a gente ter mais ou menos a ideia de como é o retrato de fase desse campo. Eu vou fazer um stream plot aqui. Poderia usar o vector plot também, só que o vector plot, eu não sei se vai ficar. Né? O stream plot, ele dá mais noção de continuidade aí das órbitas. Eu atualizei o matemática ontem, então não sei se ele modificou algumas apresentações aqui. Ok. Então, aqui, se a gente olha para essa figura aqui, eu vejo que tem algumas, né, as setinhas estão indicando o sentido de caminhamento das minhas órbitas, tá? Então, eu vejo que tem umas que estão meio que saindo daqui, dessa região central. Aqui, ó, tô vendo, tá saindo, tá indo, sei lá, não sei se está indo para mais infinito, mas não está ficando confinado aqui. Mas tem algumas que estão chegando aqui também, né? Então, a princípio, fica um pouco confuso o que está acontecendo aqui, só olhando para o retrato de fatos. Vamos ver quais são as singularidades desse campo aqui. Né? Então, eu vou dar um solve. Aqui eu vou resolver f de xy igual a 0, 0. Tá. Então, aqui a gente encontra três tipos de singularidades. Ó. Três regiões aqui onde o nosso campo se anula. Então, x igual a 0, y igual a 0, e duas curvas, né? Y igual a metade de raiz quadrada de 2 menos 2x, y igual a metade de menos raiz quadrada de 2 menos 2x. Né? Então, o campo também está se anulando nessas curvas aqui. Muito provavelmente, essa mudança de direção aqui das minhas órbitas é devido a uma reta, né, de singularidades. Então, vamos desenhar aqui o campo novamente e essas singularidades, né? Onde que estão essas singularidades? Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem bem. Então, eu tenho uma singularidade que é na origem, e eu tenho essas retas aqui de singularidades, ok? Essas são as únicas singularidades do meu campo. Então, todos os pontos em cima dessa reta são pontos onde o campo se anula,
Tá? Então, todos esses pontos são singularidades. A gente diz que essas singularidades aqui não são isoladas, porque quando eu escolho uma dessas singularidades, eu pego qualquer vizinhança, contém outras singularidades. No entanto, a origem aqui é uma singularidade isolada. Eu consigo uma bolinha, né, uma vizinhança da origem, na qual o campo não admite singularidades aqui dentro. Né? Então, por exemplo, se eu tomo uma vizinhança desse tipo, aqui, e restringo o meu campo a essa vizinhança, o campo restrito já passa a ter uma única singularidade. Como os resultados critérios de Lyapunov é para campos definidos em abertos quaisquer, eu posso estudar a estabilidade desse ponto aqui, olhando para o campo restrito, né? Mas vocês poderiam me perguntar, mas o resultado de estabilidade para o campo restrito coincide, né? Eu consigo carregar esse resultado para o campo não restrito? Ora, é só olhar a definição de estabilidade, a estabilidade assintótica. O que, que a gente fala? Existe uma vizinhança onde acontece alguma coisa. Então, na própria definição de estabilidade e estabilidade assintótica, a gente meio que já restringe, né? Porque eu falo que existe uma vizinhança. Se essa vizinhança existe para o campo restrito, vai existir para o campo não restrito também. Ok? Então, aqui eu já vejo que, apesar desse campo ter mais singularidades do que o pedido pelo critério de Lyapunov, a gente consegue restringir ele e, eventualmente, fazer as análises pedidas aqui pelo critério de Lyapunov. Né? Então, eu tô falando para a gente analisar o que acontece com essa função aqui, ó. H de xy igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por 2. Né? Quero verificar se isso daqui é, de fato, uma função de Lyapunov, ou função de Lyapunov estrita para esse campo aqui. Então, eu já observo que isso daqui é uma função que se anula na origem, que é essa singularidade aqui, ok? E que é positiva, que são as duas primeiras exigências para que essa H seja, de fato, uma função de Lyapunov. Uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui, ó, o campo, lembra que eu falei que temos direções que apontam para fora da região delimitada aqui central? O campo ele muda de direção justamente nessa reta aqui, onde a gente tem as singularidades, vê? Então, aqui a gente tem um vetor apontando para cá e aqui a gente tem um vetor apontando para o outro lado. Né? Então, isso daqui é comum de acontecer, não é necessário, né? Não é sempre que a gente tem uma reta de singularidades que esse tipo de coisa acontece. Mas como aqui parece que tem uma perda de continuidade, né? A hora está apontando para um lado, a hora está apontando para o outro. Isso não está acontecendo, o campo é contínuo. Para que essa mudança aparentemente brusca aconteça, que não é brusca, você tem que ter singularidades. Tá? Então, o que está acontecendo de fato, e que não dá para ver muito bem aqui, talvez se eu colocasse ao invés do string plot o vector plot, a gente consiga ver melhor. Então, conforme a gente vai se aproximando, aqui fica mais ruim. Vamos deixar no string plot. Pior ainda, de outro jeito. Bom, conforme a gente vai se aproximando dessas retas aqui, vocês podem verificar na mão, o que acontece é que o tamanho dos vetores eles vão diminuindo, 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 puf, fica zero aqui, porque aqui é onde o campo se anula, e começa a aumentar para o outro lado. Então, na verdade, aqui você tem uma determinada direção dos seus vetores, você vai diminuindo a norma deles, eles se anulam e depois muda de direção. Ok? Tá. Então, vamos verificar que essa aqui é uma função de Lyapunov para alguma vizinhança aqui da minha singularidade, né? Singularidade isolada. Então, essa função aqui, vamos dar uma olhada, ela define umas curvas de nível, né? Disso, são circunferências aqui, e a minha singularidade está aqui no meio, né? Então, lembra, quando eu comentei, estava definindo as funções de Lyapunov, aquelas hipóteses FH ser estritamente menor que zero, por exemplo, está indicando que as minhas trajetórias sempre, por exemplo, têm que apontar para dentro dessas regiões aqui delimitadas pelas curvas de nível. Né? Então, é justamente isso que vai carregar a minha órbita e fazer com que ela converja para a singularidade. É isso que a gente demonstrou na aula passada. Bom, então aqui eu vou fazer justamente a conta
do FH de y, né? Estou calculando o gradiente da minha função h, essa primeira conta aqui, o gradiente da função h, e aplicando, por isso que tem um pontinho aqui, isso aqui não é um vezes usual, é uma aplicação entre tensores aqui. Estou aplicando esse vetor aqui, esse gradiente nesse vetor. Na hora que eu faço isso, a gente obtém esse resultado. Então, lembre-se, para ser uma função de Lyapunov estrita, isso daqui tem que ser estritamente negativo. Tá? Então, observe o seguinte, ó, x ao quadrado mais y à quarta, isso é sempre positivo, tá? Se x ou y forem diferentes de zero. Então, esse cara aqui só se anula no 0, 0, e é sempre positivo em qualquer outro ponto. Então, vamos olhar para esse fator aqui. Então, aqui eu tenho menos 1 mais 2 vezes x mais y ao quadrado. Esse cara aqui igual a zero, tá? A gente consegue verificar bem facilmente, está delimitando justamente essas duas retas aqui. Tá? Então, aquele cara igual a zero, se vocês resolvem aquele cara igual a zero, vocês têm essas duas retas. Então, o que a gente está obtendo aqui é que, para qualquer ponto entre essas duas retas, aquele fator é estritamente negativo. Tá? Então, isso a gente consegue verificar. Se não quiser trabalhar com toda a região, a gente observa o seguinte, ó. Se eu tomo x e y suficientemente pequeno, pega eles dentro de uma bolinha centrada na origem, né? Esse cara aqui fica suficientemente pequeno, posso tomar x e y pequenininho, num raio pequeno no entorno da origem, de modo que esse fator aqui fique negativo, porque eu tenho menos 1 aqui, certo? Então, a gente consegue regiões boas ali, contendo a nossa singularidade, no qual o FH de XY é estritamente negativo se x e y são ambos distintos de zero, tá? Que é a condição para que a minha função h seja uma função de Lyapunov estrita, ok? Então, de fato, a gente consegue, né? Aqui é só um reduce para ver quando é que esse cara é negativo, justamente entre aquelas retas, né? Então, a gente consegue restringir o nosso campo e mostrar que H é uma função de Lyapunov para o campo restrito, né? E eu concluo que a minha singularidade ela é uma singularidade assintoticamente estável para o campo restrito. Se ela é assintoticamente estável para o campo restrito, ela vai ser assintoticamente estável para o campo original também, né? Então, aqui é basicamente o que eu estava falando, né? Aqui eu coloquei a maior bolinha possível, a beta, né? No qual, né, dentro dessa bolinha, o meu H é uma função de Lyapunov restrita, e aqui eu vou só desenhar o campo junto com as curvas de nível, né? Só para a gente analisar o que eu estava comentando na outra aula, né? Então, nessas curvas de nível aqui, o fato do FH ser negativo, sempre, né, sempre negativo, significa que o meu campo, ele aponta para uma região específica, né? Ou para dentro ou para fora. No caso, por ser negativo, está apontando para dentro. Está sempre apontando para dentro. Okay? Então, é justamente o que está acontecendo para cada uma dessas curvas de nível. Para cada curva de nível que eu tome aqui, ele sempre está apontando para dentro. Então, para qualquer condição inicial que eu tome aqui, o que vai acontecer é que a minha trajetória vai convergir assintoticamente aqui para a origem. Ok? Depois eu vou voltar aqui para falar um pouquinho sobre bacia de atração, tá? Mas por enquanto vamos ficar com esse desenho aqui. Bom, o próximo exemplo é esse campo aqui, y menos x y ao quadrado, vírgula, menos x ao cubo, né? Então, o retrato de fase dele é mais ou menos esse cara aqui. Né? Então, aqui, ó, aparentemente algumas coisas estão enrolando para a origem, mas eu não tenho precisão suficiente para, nunca tem, né? A gente nunca tem, para determinar se isso daqui de fato está enrolando na origem ou se a gente tem órbitas fechadas aí em algum lugar, né? Esse cara aqui, de fato, ele é assintoticamente estável. Eu não vou demonstrar
aqui para vocês, mas pelo campo C polinomial, a gente consegue verificar a analiticidade de mapas de primeiro retorno aqui e mostrar que ele não pode, em algum momento, ficar constante, né? Ficar em identidade, né? Mas eu não vou entrar nessa questão agora, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu vou construir uma função aqui que vai ser uma função de Lyapunov, não vai ser uma função de Lyapunov estreita. Então, com essa função, eu vou conseguir identificar que o meu campo, ele que a minha singularidade é estável, eu não vou conseguir falar que ela é assintoticamente estável. Então, observe que esse critério, você pode tentar melhorar a sua função de Lyapunov, ou buscar uma outra função de Lyapunov, a fim de garantir mais propriedades, ou propriedades mais fortes das suas singularidades, né? Aqui eu vou dar uma função de Lyapunov que vai implicar, caracterizar essa singularidade como estável. Mas isso não é uma contradição com o fato de eu estar falando que ela é assintoticamente estável. Por quê? Porque assintoticamente estável é algo um pouco mais forte do que simplesmente estável, né? Do que a estabilidade da singularidade. Então, essa função de Lyapunov me dá a estabilidade. Então, aqui, esse campo, ele já tem uma única singularidade, eu não preciso trabalhar com restrições dele. Essa aqui é a minha função que eu quero verificar, se é uma função de Lyapunov. Aqui estão as curvas de nível, né? Agora a gente tem coisas como, mais parecida com elipses aqui, apesar de não serem elipses, né? E aqui eu vou fazer a conta, né? O FH. Então, é o gradiente da minha função H multiplicado pela minha função F, né? Então, aqui, novamente, essa é uma função que ela é positiva, ela só se anula na origem, né? Então, já tem as primeiras condições para que seja uma função de Lyapunov, e a hora que eu faço essa conta aqui, eu obtenho x a quarta menos x a quarta vezes y ao quadrado. Então, essa função, ela se anula, né? Ela se anula nos eixos, né? X igual, x igual a zero e y igual a zero, né? Só que, fora desses eixos, isso aqui é sempre uma função negativa, né? Então, está nas condições de ser uma função de Lyapunov, ela é sempre menor ou igual a zero. Então, com essa função de Lyapunov, eu consigo garantir que a minha singularidade é estável. Tá? Eu não consigo garantir que ela é asintoticamente estável com essa função de Lyapunov. Então, vamos só desenhar aqui. Só para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, aqui, novamente, eu tenho as curvas de nível aqui, e o meu campo, né, ele aponta sempre para dentro dessas regiões em quase todo ponto. Quais pontos que ele não está apontando exatamente para dentro? Isso não significa que ele está apontando para fora, ele simplesmente fica tangente à curva de nível, né? É justamente aqui no eixo Y, né? Então aqui não tem nenhum que está passando por cima, mas vocês podem ver que eles meio que fica paralelo a esse segmento aqui, né? E também no eixo X, né? Aqui você não tem um comportamento de apontar para dentro, ele fica tangente. Mas em todos os outros pontos, você tem esse comportamento de que o campo e as trajetórias sempre entram dentro dessas regiões delimitadas pelas curvas de nível. Ok? Então com essa função de Lyapunov, você consegue garantir, pelo menos, que esse singularidade aqui, ela é estável, né? Daí, fica aí para vocês investigarem. Será que se eu der uma girada nessas curvas de nível, será que eu consigo modificar essas curvas de nível de alguma forma a garantir que a minha singularidade é assintoticamente estável? Né? Será que a gente consegue adaptar a função de Lyapunov para garantir que ela é assintoticamente estável? Então, isso é algo que, quando a gente está trabalhando aí com modelos, de fato, a gente faz bastante, né? Começa com alguma função de Lyapunov simples e depois tenta ou perturbar essa função ou
aplicar algumas transformações para tentar obter uma outra função de Lyapunov que seja estrita, né? A gente pode investigar esse problema aqui para esse exemplo. Ok? Então, daqui a pouco eu vou voltar nesse arquivo do Matemática para discutir um pouquinho sobre a bacia de atração nesse primeiro exemplo aqui. Eu vou disponibilizar disponibilizar esse arquivo como matemática para vocês, se alguém tiver interesse, vou disponibilizar também como PDF para poder ver as figurinhas aí. Ok, então eu vou parar a apresentação desse cara aqui e vamos voltar lá para as notas de aula. Aqui. Ok, então, só fazer algumas anotações aqui. A gente verificou que, nesse caso, o FH de xy era igual, deixa eu copiar aqui, x ao quadrado mais y à quarta, vezes menos 1 mais 2 vezes x mais y ao quadrado. Né? É isso daqui. Então, se a gente está uma região aqui, uma região, né? U igual U não, né? U é o que eu já estou trabalhando. Vamos tomar um V também, não, porque dá um útil aqui. Útil igual a xy, tá o quê? X mais y ao quadrado é menor que meio, né? Vamos olhar para essa região. Essa região aqui, ela é algo mais ou menos assim. Tá aqui. Aqui é a minha região U, útil, né? E nessa região aqui, a gente tem justamente que FH de XY é estritamente negativo para todo x e y pertencente a U menos a minha singularidade. Né? Então, isso implica que H é função de Lyapunov estrita. Agora, para quem? Né? Para F restrito a U em 0, 0. O que implica, por sua vez, que 0, 0 é assintoticamente estável. Assintoticamente estável para F restrito a U, e como assintoticamente a estabilidade assintótica e estabilidade são propriedades locais, né, para U e para F. Se vale para a restrição da F num aberto, vai valer para F também no mesmo aberto. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Nesse segundo caso, a gente não precisa restringir nada. A gente viu que FH de XY é igual, aqui, menos x à quarta vezes y ao quadrado. Esse cara aqui é menor ou igual que zero. Tá? Então, não tem problema nenhum aqui. A gente pode aplicar o critério de Lyapunov. Né? Isso aqui implica que H é função de Lyapunov. O que implica que 0, 0 é estável. Certo? Então, isso foi o que a gente verificou aí nos exemplos. Vamos ver um próximo exemplo aqui, no qual a gente pode usar os critérios de Lyapunov para tentar buscar condições sobre classes de campos vetoriais para garantir que determinada singularidade é estável ou assintoticamente estável. Tá? Então, eu tenho aqui uma classe, né, porque f e g, a princípio, são arbitrários,
Então, eu vou pegar essa outra classe aqui de funções e vamos tentar obter condições sobre f e g a fim de que determinado ponto aqui seja estável ou assintoticamente estável, né? Então, esse ponto aqui é claro que é a origem, porque é onde essa função h, ela claramente se anula, né? Então, a primeira coisa que eu vou assumir é o seguinte: assumo aqui, eu quero que a origem seja uma singularidade para esse campo aqui, né? Então, tem que assumir que f de zero é igual, vou assumir isso, tá? G de zero, zero, que é igual a zero, né? Talvez já devesse estar escrito aqui. E uma outra coisa que eu vou assumir também é esse cara aqui, ó. X vezes f de x, isso daqui é positivo para x diferente de zero. Então, isso aqui simplesmente está falando como que é mais ou menos o gráfico da minha função f, tá? Se x é negativo, f é negativo. Para x igual a zero, f é zero. E para x positivo, f é positivo, tá? Então, a função está fazendo alguma coisa, está fazendo algo mais ou menos assim, né? Então, isso aqui sempre vale para x diferente de zero. Para x igual a zero, a função f é zero. Então, isso aqui são, vamos dizer assim, hipóteses iniciais sobre esse campo vetorial aqui, sobre essa classe de campos, né? Então, vamos tentar buscar mais hipóteses para garantir que a origem é assintoticamente estável ou estável, tá? Então, observe o seguinte, ó. Primeira coisa, preciso verificar, vamos verificar condições para que isso daqui seja função de Lyapunov, né? Então, se x é uma função, se x é positivo, ok? Então, né, eu já sei que esse pedaço aqui é positivo, que é y quadrado, vamos ver o que acontece com essa integral. Então, essa integral aqui, ó, de 0 a x, para x positivo, esse cara aqui é positivo também, certo? Por quê? Porque x positivo, a f de x vai ser positivo, então eu estou integrando uma função estritamente positiva num domínio positivo. Então, esse cara aqui é positivo. Ok? E se x é negativo, então a integral de 0 a x é negativo, hein? De f de s, ds. Esse cara aqui vai ser integral de x a zero, de menos f de s ds. Né? Então, aqui, x é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Né? E agora, essa função aqui é uma função positiva, menos f passa a ser positivo, porque para x negativo, f é negativo. Né? Então, eu estou integrando uma função positiva em cima de um intervalo, né? X, zero. Isso aqui é a área do gráfico, isso aqui é positivo de novo. Então, eu tenho daqui que h de xy é uma função que ela é positiva sempre que x ou y são distintos de zero. Ok? Se y é diferente de zero, aqui a gente tem a parcela positiva, e se x é diferente de zero, então a gente já viu que esse cara aqui é positivo, né? Mas ainda, h de zero, zero é zero. Então, já tenho aí as duas primeiras condições sendo satisfeitas para que a minha função h seja, de fato, uma função de Lyapunov, né? E vem dessas propriedades aqui. Tá? Então, agora o que eu tenho que fazer é calcular o f h de x, vamos dizer assim, né? Quem que é a minha f aqui? A f de xy, que eu vou chamar, ela é y menos f de x, esse é o campo, né? Mais g de xy, né? Vamos verificar o que acontece com fh, né? Então, f, vou colocar aqui, assim, fh de xy é igual a quem, né? Então, é igual ao gradiente da h de xy, f de xy. Então, isso aqui passa a ser, calcular o gradiente aqui. Então, fica f de x
2y não, f de x, y, né? Vezes o fy, vai ficar, o campo f é y, vírgula, menos f de x mais g de xy, ok? E esse cara aqui é igual a f de x vezes y, menos f de x vezes y, mais yg de xy, ok? Corta, corta, yg de xy. Então, eu posso buscar condições aqui sobre a minha função g, a fim de concluir que a minha função h, ela é ou não uma função de Lyapunov estrita ou não. Então, observe o seguinte, né? Vamos até colocar de outra cor aqui, como conclusões. Então, se y, g de xy for estritamente negativo para todo x, y, pertencente a uma vizinhança, aqui tem que tomar cuidado, tá, não, aqui, isso aqui não posso falar, né? Se isso daqui for menor ou igual que zero, né? Para todo xy pertencente a u, né? Menos 0, 0, onde u é vizinhança de 0, 0, então a gente garante que h é função de Lyapunov, uma função de Lyapunov, o que implica que a minha origem é estável, né? Então, eu começo com essa hipótese sobre a minha função f, né, que me dá mais ou menos como que funciona o gráfico dela, e essa hipótese ela já implica que a minha função h satisfaz as duas primeiras propriedades para que ela seja, de fato, uma função de Lyapunov. Se, além dessa função aqui, agora, após fazer as contas aqui, a gente assume também que y, g de xy, é menor ou igual que zero para todo x, numa vizinhança da origem menos a origem, claro. Não, isso aqui basta assumir que é menor ou igual que zero, né? Para u numa vizinhança da origem, desculpa. Eu estava confundindo com o sintótico inicial. Então, esse cara aqui vai implicar que h é uma função de Lyapunov, da onde sai que 0, 0 é estável, né? Esse ponto aqui é uma singularidade estável. Então, em particular, né? Se o g é zero, isso implica que 0, 0 é estável. Então, sempre que a gente tem um campo vetorial planar aí dessa forma aqui, se eu não tenho essa parcela aqui, e o f satisfaz essa propriedade aqui, então a gente tem a minha função funcional, a minha singularidade, né, a minha origem como sendo um ponto singular estável. Então, isso aqui é uma forma de você buscar condições, de certa forma, gerais, para garantir a estabilidade. A gente poderia se perguntar sobre a estabilidade assintótica também. O problema aqui é que a gente tem que o FH de XY aparece sempre esse Y fatorando, né? O Y, ele multiplica o G de XY, né? Então, sendo o G de XY uma função que ela é contínua, né? Porque a gente precisa de pelo menos continuidade em XY, não tem como eu desaparecer com esse fator aqui, né? Então, essa FH de X, ela sempre vai se anular em pontos que não são a origem, né? Então, aqui a gente não conseguiria dar condições de estabilidade assintótica para a origem, ok? Beleza. Então, agora que a gente sabe aí mais ou menos
dar critérios para estabilidade e estabilidade assintótica de singularidades, uma pergunta natural, né, quando a gente olha para a estabilidade assintótica, a gente está falando que existe uma vizinhança da singularidade, onde se eu tomo condições iniciais nessa vizinhança, as trajetórias, né, elas convergem para a singularidade. Então, a pergunta natural de se fazer é: qual é essa vizinhança maximal, né? Qual é a maior vizinhança da singularidade que cumpre essa propriedade, né? Então, essa vizinhança, ela é chamada de bacia de atração de uma singularidade asintoticamente estável, tá? Então, seja F um campo vetorial, definido num aberto aqui, e P uma singularidade assintoticamente estável de F. Então, eu já sei que existe alguma vizinhança de P, no qual todas as trajetórias iniciando nessa vizinhança convergem para tempo futuro para a própria singularidade, ok? Então, eu vou chamar de bacia de atração como sendo esse conjunto aqui, ou seja, todos os pontos, todos os pontos do meu domínio que satisfaz essa propriedade aqui, ou seja, que o limite da trajetória para f, para tendo para mais infinito, é igual à minha singularidade. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, eu tenho a minha singularidade P, eu quero encontrar quem é essa região, né, do domínio do meu campo vetorial que satisfaz justamente essa propriedade. Todo mundo converge para minha singularidade, né? Ok, então a primeira proposição sobre esse conjunto aqui é que essa bacia de atração, né, sempre que a gente está trabalhando com campo C1, e aqui vai ficar claro qual é a propriedade de fato que a gente precisa, essa bacia de atração, ela é um conjunto aberto. Tá? Ela é um conjunto aberto. Apesar de eu ter desenhado ele aqui com a fronteira, né, não, isso a gente consegue verificar que ele é um conjunto aberto. Então, como que a gente... Eu vou deixar como exercício, mas eu vou dar a ideia que está acontecendo, tá? Então, como que a gente verifica isso, né? Então, considera aqui uma singularidade assintoticamente estável, né? Então, se isso aqui é uma singularidade assintoticamente estável de um campo, existe já a gente chama de V0, né? Uma vizinhança desse ponto, onde nessa vizinhança todo mundo chega, né? Todo mundo converge para singularidade. Então, nessa vizinhança, qualquer ponto que está nessa vizinhança, a gente já sabe que o limite do ft, né, isso que a gente tem aqui, o limite de ft de x é igual a p para todo x pertencente a V0, ok? Então, essa é a informação que a gente tem. Então, agora vamos tomar um ponto, né, que está na bacia de atração. Vamos pegar qualquer ponto que está na bacia de atração aqui. Então, vamos pegar um pontinho aqui, né, vamos pegar sei lá, um ponto Y aqui, e eu vou assumir que esse ponto Y pertence à bacia de atração do ponto P, né? Ou seja, essa trajetória aqui, ela converge... Opa, não pode cruzar as outras trajetórias, né? Ela converge para o meu ponto P, né? Como o meu V0 é um aberto, né? Uma vizinhança do meu ponto P, em algum momento essa trajetória tem que entrar nessa vizinhança. Deixa eu apagar essa setinha aqui. Em algum momento, essa trajetória, ela entra nessa vizinhança aqui. Então, vamos dar um nome para esse momento, né? Então, esse aqui seria o F, sei lá, T1 de Y, né? Então, F de T1 de Y entrou, né, pertence ao V0. Então, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que a minha bacia de atração, ela é um conjunto aberto, né? Então, eu quero mostrar que se Y está na bacia de atração, uma vizinhança desse Y também vai estar
na bacia de atração, né? Então, observe o seguinte, a propriedade que eu vou utilizar aqui, de fato, do meu fluxo, é que o f de t é contínuo na variável y, tá? É contínuo na variável espacial, é a única coisa que eu preciso. Então, por exemplo, eu estou assumindo C1 aqui, mas se eu tivesse aqui o campo é Lipschitz, é contínuo Lipschitz, né? É Lipschitz. Então, eu já teria essa propriedade satisfeita, tá? Então, segue da continuidade, né? Da continuidade de ft de x em x, né? Existe, vamos colocar aqui um uy, que é uma vizinhança de y, tá ok, ft1, né, de, sei lá, z, pertence a v0 para todo z pertencente a uy, né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que existe uma vizinhançazinha aqui, do meu y, tá ok, para qualquer ponto que eu tome nessa vizinhança e caminhe um tempo t1, eu caio aqui dentro do v0. É isso que eu estou falando. Qualquer ponto que eu tome nessa vizinhança satisfaz essa, aqui ficou ruim, satisfaz essa propriedade. Ok? E uma vez, né, partindo de o y, caminhando um tempo t1, eu entro nessa vizinhança v0, essa vizinhança v0 ela já satisfaz a propriedade de que esse limite aqui de fato é p, né? Então, trabalhando com translações aí no tempo, né, a gente consegue mostrar que o limite de ft de z é igual a, aqui implica, né? Isso aqui vai implicar que o limite de ft de z é igual a p, né? O limite para t indo para infinito, para todo z pertencente ao y, da onde sai que o y tem que estar contido nessa bacia de atração aqui. Né? Então, essa aqui é a ideia, mais ou menos, geométrica do que está acontecendo nessa proposição, mas é bem simples da gente verificar isso daqui, né? Então, professor, isso não significa que a bacia de atração é sempre um conjunto ilimitado. Não, não é verdade, né? A gente já viu as situações no qual esses conjuntos são limitados. Por exemplo, um dos limitantes desse conjunto pode ser uma órbita periódica, né? Então, essa seria uma situação, né? Você tem uma órbita periódica aqui, por exemplo, você tem uma singularidade aqui dentro, e a bacia de atração dessa singularidade é todo o conjunto delimitado pela órbita periódica, né? Isso seria bacia de atração, né? Então, todo ponto que eu tomo aqui, ele converge para a órbita periódica, no entanto, converge para a singularidade, no entanto, a própria órbita periódica não converge para a singularidade. Então, não está na bacia de atração dessa singularidade, né? Outros exemplos são as conexões homoclínicas e heteroclínicas, né? A gente pode ter situações desse tipo, né? A própria conexão, ela não converge aí para a singularidade, no entanto, qualquer ponto nesse interior converge para a singularidade. A gente tem exemplos que satisfazem essa propriedade, né? Então, nesse caso, a bacia de atração seria toda a região delimitada aqui por essa conexão heteroclínica. Ok? Muito bem. Então, aqui está o teorema, né? Vamos verificar aí condições para que determinada região esteja contido na bacia de atração, tá? Então, seja F um campo vetorial C1, definido aqui no aberto, e P uma singularidade de F, e K uma vizinhança compacta de P positivamente invariante, tá? Então, eu já tenho um campo, tenho uma singularidade, não estou assumindo que a singularidade é sintoticamente estável, mas eu também tenho uma vizinhança compacta dessa singularidade que é positivamente invariante. O que significa ser positivamente invariante? A gente já discutiu um pouco esses conceitos. É que o F
T, que é a órbita, né, a trajetória do campo passando por esse ponto aqui, pertence, né, está contido no compacto que é positivamente invariante para todo o tempo aí futuro, né, 0 ômega x mais. Aqui no caso, como ele pertence a um compacto pelo teorema do comportamento das soluções maximais, esse extremo direito aqui do intervalo de definição é mais infinito, né? Então eu vou assumir que existe uma função h de classe C1 que satisfaz essas duas propriedades aqui, ó. H de x é positivo para todo x em k menos p, e FH de x é estritamente negativo para todo x em k menos p. Então, o resultado é que P é sintoticamente estável e K está contido na bacia de atração. Aqui, observe que essa função H ela não é uma função de Lyapunov no sentido que a gente definiu, porque eu não estou assumindo que a função H se anula em P, na singularidade. Tá? Então, na função de Lyapunov, a gente assumia esse cara aqui. Mas por que a gente assumia? Aqui a gente não partia de um conjunto positivamente invariante, a gente construía algo parecido como um conjunto positivamente invariante, usando justamente essa condição A. Né? Se vocês se lembram aqui, ó, essa afirmação 1, a gente não constrói um conjunto positivamente invariante. A gente, partindo de um conjunto V, a gente encontra um conjunto menor V0, onde todo ponto, toda condição inicial em V0, a órbita não foge de V. Né? Não é invariância positiva, esse conceito, mas é algo que faz a vez, né? Então, e como que a gente demonstra esse cara aqui? A gente justamente usa o fato de que a minha função H ela se anula aqui dentro, tá? E também as outras condições. Aqui eu não vou assumir isso, não assumo que a minha função H se anula em P, no entanto, eu já tenho, por hipótese, a existência desse conjunto positivamente invariante, tá? Então, sobre essas hipóteses aqui também, mesmo a função não sendo uma função de Lyapunov no sentido que a gente definiu, a gente também garante, uma outra condição aqui, que P é assintoticamente estável. E mais ainda, se eu tenho essa propriedade aqui, eu garanto também que K pertence à bacia de atração. Tá? Então, aqui eu não estou caracterizando como que é a bacia de atração, mas eu estou dando condições para se verificar se determinada região está contido ou não dentro da bacia de atração. Então, aqui eu consigo falar que todo ponto em K converge assintoticamente para o meu ponto de equilíbrio, né, para a singularidade. Então, para demonstrar esse resultado, as duas primeiras informações a gente demonstra, e a última é exatamente análoga ao caso do critério de Lyapunov. Tá? Ok, então, a primeira coisa que eu vou demonstrar aqui é que H, essa função H, ela é constante nos conjuntos ômega limite de x para qualquer x dentro do meu conjunto K. Ok? Então, se x é igual à singularidade, então a gente sabe que o conjunto ômega de uma singularidade é a própria singularidade, então é claro que a minha função H ela é constante num conjunto unitário. Né? Então, aqui segue a afirmação. Então, vamos tomar x agora, um ponto que está em K, mas que é diferente da singularidade P, né? Então, sendo K um conjunto compacto, que é positivamente invariante, a gente consegue utilizar o teorema dos conjuntos limite, né? Para garantir que ômega de x está contido em K, é não vazio, compacto e invariante por Ft, né? Pelo fluxo. A gente também tem que ômega de x é conexo, mas não vamos usar isso aqui nessa demonstração. Tá, então, guarde essa informação e defina alfa de t como sendo, a demonstração é bastante parecida com o do critério de Lyapunov, tá? É sempre assim, que a gente quer verificar como é que as soluções, as trajetórias, elas se comportam ao cruzar as curvas de nível da função h. Então, vamos definir alfa de t como sendo h de f de t. Então, primeira observação, do teorema do comportamento das soluções maximais, alfa está definido para todo t entre 0 e mais infinito. Por quê? Porque K é um conjunto positivamente invariante, né? Então, o f de t, ele fica limitado, né? Como a gente sabe que as soluções têm que fugir de compactos, né?
em qual espaço R cartesiano U, então a única possibilidade é que o tempo vá para mais infinito. Ok, então a função alfa está definida para todo zero mais infinito. E, mais ainda, alfa é estritamente decrescente. As mesmas contas que a gente fez na aula passada. Né? Então, derivo alfa, a hora que eu derivo alfa, isso aqui vai ficar o gradiente da H calculado em ft de x, produto interno com f calculado em ft de x, isso daqui é fh de ft de x, e que, por hipótese, daí sobre a minha função h e f, a gente sabe que esse cara aqui é estritamente negativo. Ah, mas ele é estritamente negativo para todo x em k menos p. Como x não é p e p é uma singularidade, então a órbita passando por x não pode atingir p, porque como em p a gente tem uma trajetória estacionária definida, né? Então deveria ser p em todo momento. Então, esse cara aqui é diferente de p de fato. Logo, esse FH aqui é estritamente negativo, é isso que eu estou falando aqui. Então a gente conclui, né, a derivada negativa, a gente conclui que essa função aqui ela é decrescente. Só que a gente sabe que essa função aqui é uma função positiva, porque h, por hipótese, também é positivo. Né? Então, a alfa é uma função positiva, estritamente decrescente. Então, ela tem um limite. Né? A gente consegue calcular o limite para ter indo para mais infinito. Né? Então, eu vou chamar esse limite de L. Né? O limite de alfa de t para t indo para mais infinito, eu vou chamar de L, e é alguma coisa que é maior ou igual que zero. Vamos usar esse fato, mas só para a gente fixar aqui, é maior ou igual que zero. Tá? Então, beleza, vamos usar isso daqui para concluir que h é constante em ômega de x. Então, eu vou tomar y, qualquer ponto em ômega de x, né? E a gente sabe que y está em ômega de x, significa que y é, na verdade, o limite de f de tnx, onde tn é alguma sequência crescente aí para mais infinito. Ok? Então, eu posso calcular h de x, h de y, desculpa, calculando o limite, né? H do limite de f de tn de x. Como as coisas aqui são todas contínuas, a gente consegue comutar o limite. E esse h aqui de f de tn de x é simplesmente o alfa de tn, né? Como a minha função alfa de t converge para tn para mais infinito, a alfa de tn vai convergir também, porque tn é uma sequência crescente, né? Então, o limite de alfa de tn é L. A gente conclui que h de y é igual a L, independente de y dentro do meu conjunto ômega limite. Okay? Então, fica demonstrado que h é constante em ômega de x para todo x em k. Né? É claro que h vai variar com x, né? Mas fixado um x, a minha função h é constante aí no ômega de x. Então, vamos usar isso daqui para demonstrar essa afirmação 2, né, que ômega de x é um conjunto unitário, na verdade, que é o P. Né? Se a gente voltar aqui na demonstração do critério de Lyapunov, a gente vai ver que a segunda afirmação aqui é justamente essa, tá? A demonstração é um pouquinho diferente, mas a segunda afirmação é exatamente a mesma, e a terceira afirmação, então, não vou nem demonstrar que vai ser análoga. Então, vamos demonstrar esse cara aqui usando a afirmação 1, né? Então, tome y, um conjunto, um ponto, um elemento de ômega de x, ok? Então, ômega de x, conjunto ômega limite de x, ele é um conjunto que é compacto e ele é invariante por f de t, né? A gente observou isso daqui aqui em cima, porque K é um conjunto compacto positivamente invariante, né? Então, ômega de x é compacto e invariante por f de t. Daqui, a gente tem, né, que o ft de y ele pertence a ômega de x para todo tempo positivo aí, né? Isso aqui é exatamente falar da invariância, né? Então, da afirmação 1, a gente consegue calcular o h de x desse cara aqui e mostra que ele é constante, né? O h de f de ty é igual a L para todo tempo positivo, né? Porque o y é um elemento do conjunto ômega de x. Ômega de x é invariante, logo ft de y está em ômega de x, só que h é constante em ômega de x. Então, h ft de y é igual a L para todo tempo positivo. Então, eu posso vir aqui e calcular a derivada desse cara. Ó. Então, tomando a derivada desse cara em t igual a zero, a
A gente tem o seguinte, ó, zero vai ser igual a essa derivada que eu quero calcular. Essa derivada é a usual, né, que a gente está acostumado. Então, é o gradiente da função h calculado em f0 de y. F0 de y é y, né? Produto interno com f de f0 de y. F0 de y é y de novo, né? Então, esse cara aqui é o gradiente da h em y, produto interno com f de y. Por definição, esse cara aqui é o fh de y. Então, eu estou concluindo que fh de y é igual a zero, né? Só que se a gente olha aqui, se a gente olha nas hipóteses do teorema, né, o fh de x, ele é estritamente negativo para todo x em k menos p, tá? F h de p é zero. Por que fh de p é zero? Porque se a gente vem aqui para a definição da FH, né? Quem que é a FH? FH é o gradiente da H vezes f de x, né? Então, em particular, a f de x se anula em todos os pontos que a f se anula, né? Então, eu sei que FH de x é diferente de zero para todo x em k menos p, mas ela é zero para x igual a p, né? Então, como eu concluí que o FH de y é zero, a única possibilidade é que y seja, de fato, a p, ok? A gente conclui aqui a afirmação, a demonstração da afirmação 2 aqui, ômega de x é igual a p. Tendo essa informação, agora a gente pode replicar exatamente a demonstração da afirmação 3 aqui do critério de Lyapunov, utilizando sequências e subsequências, né? A gente consegue garantir que o limite da ft de x é igual a p, aqui para todo x em v0, no nosso caso, para todo x em k. A gente consegue aplicar a mesma demonstração. Então, fica demonstrado esse outro critério para estabilidade assintótica, que garante também que determinados conjuntos estão contidos na bacia de atração. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora um pouquinho para aquele nosso arquivo matemática, só para explorar. Oi, André. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa demonstração. Pode fazer. Então, você usa em algum momento... só um pouquinho. O fone escapou. Você usa em algum momento que h é maior que zero especificamente? Ou poderia ser maior que menos 1, que 2? Eu não uso que é maior que zero, porque eu provo que a minha função alfa ela é estritamente negativa. Ah, tá, você diz que... desculpa, ela é estritamente positiva, né? Porque eu não estou usando que o L é positivo, certo? Você não está usando que ele existe, certo? Basicamente, a H que ela poderia ser limitada inferiormente, é isso que você está falando, né? Isso, certo? Ué, eu acho que dá certo também, viu? Só que o problema é que você está dentro de um compacto, né? Então toda função h é limitada inferiormente. Não, acho que dá certo. Eu não entender por que tem essa equação. Porque, tipo, ela me parece redundante no grande esquema das coisas. É porque o fato, você tem razão, eu estou lembrando de alguns exemplos aqui, o fato da função ser positiva, ela não, você tem toda a razão. Porque uma função de Lyapunov, se a gente translada a função de Lyapunov, a gente consegue construir outras funções de Lyapunov, sabe? E o importante é que a única diferença é que você muda o valor, vamos dizer assim, a energia dos níveis, né? O nível zero deixa de ser zero e passa a ser, por exemplo, menos um, tá? Mas, de fato, não faz a menor diferença a questão da função ser positiva ou não nesse caso aqui. Acho que você tem razão. E, de fato, como K é compacto, a gente conseguiria remover essa primeira hipótese aqui, né? Removível, eventualmente. Tem que pensar um pouquinho, mas eu concordo com você, viu? É que no caso da demonstração de Lyapunov e Lyapunov mesmo, a gente precisa daquela hipótese. É um pouquinho diferente, porque a gente está usando especificamente que a singularidade é o ponto mínimo, certo? Não, isso é verdade. É a diferença entre você demonstrar aquilo lá e você partir de um conjunto positivamente invariante. Aqui a gente já tem esse conjunto positivamente invariante, lá eu tenho que construir ele.
Deve ser por isso que lá em cima precisa e aqui embaixo não, né? Deve ser por isso. Assim, eu não vou afirmar para você que aqui não precisa, mas eu concordo com o seu argumento, que aparentemente não precisa mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma aqui para a gente concluir isso, mas eu estou de acordo com você, né? Eu excluiria facilmente essa primeira linha de hipótese aqui. Não, Beleza? era isso mesmo que eu queria confirmar. Muito obrigado, professor. Obrigado aí pela observação. Então, vamos voltar aqui à matemática, só para a gente concluir esse exemplo aqui. Peraí. Beleza. Então, observe o seguinte, né? A função de Lyapunov que a gente tem para esse exemplo aqui, ela está me dando, né? As curvas de nível dessa função já me dão compactos, né? Vizinhanças compactas da minha singularidade, né? Então, eu precisaria ver que essas vizinhanças compactas, elas são positivamente invariantes. Uma forma de se verificar isso é justamente calcular o FH, né? Porque o FH, ele está falando para mim qual que é o sentido do fluxo, né? Na fronteira dessas vizinhanças, né? Qual é o sentido do fluxo em cima da minha curva de nível, né? Então, se ele não muda de sinal, isso significa que o fluxo ou só entra ou só sai por essas curvas de nível, né? Então, isso a gente consegue demonstrar, a gente já discutiu algumas vezes isso, né? Como a gente tem essas direções, elas são bem controladas, se a gente supôsse que, por exemplo, que alguma trajetória entra e depois sai, em algum momento esse produto interno deveria se anular nessas fronteiras, né? E se a gente consegue demonstrar que isso não acontece, então a gente vai ter essa invariância desses compactos, né? Então é justamente isso que acontece aqui, né? A f de x está definindo essas circunferências, né? Eu preciso executar aqui de novo, peraí. A f, que eu mudei ela, e a função h. Então, a hora que eu calculo, é a mesma conta que eu estou fazendo, né? Eu vejo justamente que eu consigo tomar raios dessas bolinhas aí suficientemente pequenas, né? Aqui no caso menor que meio, que garantam que esse produto interno aqui, ele é diferente de zero, ele nunca se anula, nunca troca de sinal. Isso daqui é sempre negativo. O que implica que em cima dessas circunferências, o meu campo está sempre apontando para a região delimitada pela circunferência, para o interior dessa circunferência, né? Eu vou fazer o desenho, isso para a gente ver direitinho o que está acontecendo. Então, deixa eu pegar aqui, será que está? Então, é isso que eu vou desenhar. Esses vetores aqui que eu estou desenhando, isso aqui é uma circunferência de raio 0,6. Aqui é o campo vetorial que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou variar o campo, vou caminhar sobre essa circunferência e olhar para onde o campo está apontando. E eu vou desenhar essa curva de onde o ponto está apontando, só para a gente ver se o campo sempre aponta para dentro ou, eventualmente, ele aponta para fora dessa circunferência, tá? Então, a gente já verificou, eu já sei, né? Esse cara é o produto interno. Então, esse produto interno está dando, de fato, o sentido aí do vetor, se ele está apontando para dentro ou para fora da circunferência. Então, eu sei que esses x e y são suficientemente pequenos, então, isso aqui é sempre estritamente negativo, tá? Então, vamos tomar um raio grande aqui. Vou tomar um raio 0,6 e ver o que está acontecendo, né? Então, conforme eu caminho aqui pela minha circunferência, ó, eu comecei com o meu vetor apontando para dentro, o vetor se anula, né? Eu não tenho mais norma aqui, o norma é igual a zero. Quem que é essa norma igual a zero? Justamente aqui está passando a reta de singularidades, tá? Então, nessa singularidade, o meu vetor é zero, né?
Então, aqui é esse momento que ele passa a apontar para fora, né? Então, isso aqui já não dá certo, eu não consigo garantir que esse cara aqui é invariante, né? Isso aqui é um outro momento onde ele troca aqui, ele passa a apontar agora para dentro da, do S1, aponta para fora, então, aqui eu não tenho garantido a invariância da região delimitada aqui por essa circunferência, tá? Então, vamos colocar, sei lá, 0. Peraí, deixa eu colocar aqui meio, vamos colocar meio, meio. Aqui vai acontecer uma coisa, talvez fosse interessante se eu, vamos ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Eu vou colocar essas retas aqui também, que são as retas de singularidade. Manipulate, deixa eu colocar aqui. Olha como deu certo. Tem coisa errada aqui. Ixi. Show. Ah. Pronto. Aqui estão aquelas retas de singularidades, né? Então, observe que essa circunferência que eu estou plotando, que eu estou desenhando aqui, ela é uma circunferência que é tangente a essas retas, né? Então, aqui eu tenho um pouco de dificuldade também para garantir a invariância. Apesar de ser invariante, eu não consigo usar esse argumento para garantir a invariância, porque aqui é justamente um ponto onde o meu campo fica tangente a essa circunferência, tá? Então, esse é um compacto, eu afirmo para vocês que esse é um compacto invariante, mas eu não consigo usar diretamente esse argumento, eu precisaria verificar o comportamento local das minhas soluções aqui. Mas se eu tomo qualquer outra circunferência um pouco com raio um pouco menor, né, um pouco menor, ou qualquer compacto, posso pegar um compacto aqui com um raio arbitrário, né, e fazer ele tender a meio. Qualquer compacto que eu tome aqui, qualquer circunferência compacta aqui, bolinha fechada aqui, né. Então, nessa situação, olha o que acontece. Eu já provei que o gradiente do campo com o gradiente da minha função H, produto interno com o campo, ele tem um sinal constante aqui. Então, eu estou demonstrando que o campo está sempre apontando aqui para dentro, né? Então, desenhando isso daqui, para a gente ver de fato o que está acontecendo, o meu campo, ele nunca passa a apontar para fora dessa circunferência, né? Então, essa curvinha que a gente desenha, ela fica inteiramente contida aí dentro dessa região, né? Então, aqui, nessa situação, a gente tem, de fato, essa invariância, né? Essa região compacta aqui, ela é positivamente invariante. Então, a gente consegue, como a gente já está partindo de uma função de Lyapunov, que já satisfaz as propriedades do último teorema, a gente consegue garantir que toda essa região aqui está contida dentro da bacia de atração do meu campo, da minha singularidade, ok? Então, isso aqui só para a gente ilustrar esse resultado. Novamente, vou disponibilizar esse arquivo para vocês posteriormente. Beleza. Então, vamos voltar agora para as notas. Então, isso daqui é basicamente o que eu estava comentando com vocês. A ideia, então, é conseguir aí, a gente tem, né, as retas que estavam de singularidade, mas eu vou tomar uma circunferência aqui.
Então, uma circunferência aqui. E o que eu estou demonstrando, né? A hora que eu pego um ponto aqui, eu tenho o espaço tangente aqui da circunferência, e o gradiente está apontando aqui para dentro, né? Esse é o gradiente da H nesse ponto Q aqui. Então, a hora que eu mostro que esse cara aqui, desculpa, o gradiente da H está apontando para fora. O gradiente da H aponta aqui para fora. A hora que eu mostro, então, vou colocar aqui, né? A hora que eu mostro que o meu campo, que o produto interno entre o meu campo e esse gradiente é negativo, significa que o meu campo tem que estar apontando para cá, né? E basicamente estou dando qual que é a componente dele, ou a projeção dele, né? No, na reta suporte desse vetor aqui, né? Então, o meu campo F está apontando para dentro. Isso acontece para todos os pontos, é isso que a gente demonstra, né? Então, beleza. Ok. Então, acabado aqui essa parte de critérios de Lyapunov, a gente vai começar a falar sobre um dos pontos aí, uma das partes mais importantes da teoria qualitativa aí dos campos setoriais. Que, assim como nós fizemos com os pontos regulares, estudamos a estrutura local desses pontos regulares, a gente vai repetir esse estudo, só que agora para pontos singulares, né? Eu quero entender como que as trajetórias se comportam, né? Eu sei, eu tenho algumas informações de comportamento, mas eu quero entender de fato como as trajetórias se comportam próximos de determinados pontos singulares, no sentido de fazer conjugação. Eu quero caracterizar completamente o que está acontecendo, ou seja, eu quero poder conjugar o meu campo, um determinado campo, numa vizinhança de determinados pontos singulares, tá? Então, isso daqui, a gente começa agora aí o estudo, de fato, da estrutura local dos pontos singulares, tá? Então, algumas definições, né? Uma primeira definição aqui para a gente introduzir o teorema principal. Então, seja F um campo vetorial de classe C1, definido no aberto U, e eu vou dizer que uma singularidade P desse campo é hiperbólica, tá? Se todos os autovalores dessa matriz aqui, da diferencial da F, tá? Não a diferencial do fluxo aqui, é a diferencial da própria F, em P, possui parte real distinta de zero, tá? Então, pego meu campo, pego a singularidade, ou seja, F de P igual a zero, calculo o diferencial do campo nessa singularidade, olho para os autovalores. Se a parte real de todos os autovalores é distinta de zero, então eu digo que a minha singularidade é hiperbólica, ok? Nesse contexto, a matriz DFP ela é chamada de matriz hiperbólica. Então aqui um cuidado é nesse contexto. Em contextos distintos, matrizes hiperbólicas podem significar coisas distintas. Em geral, ou é porque a parte real dos autovalores é diferente de zero, ou porque o módulo, o módulo dos autovalores, que pode ser números complexos, né, é diferente de 1. A norma do autovalor, tá? No plano complexo. Então, a gente tem essas duas definições aí de matrizes hiperbólicas na mesma teoria de sistemas dinâmicos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas aqui, nesse contexto, quando eu estou falando de campo vetorial, eu vou dizer que uma matriz é hiperbólica se a parte real de todos os autovalores é diferente de zero. Então, eu já vou enunciar, não vou demonstrar hoje, a gente vai demorar umas 2 aulas para demonstrar esse resultado, mas eu vou enunciar aqui o teorema de Hartmann e Grobman, que é um dos principais teoremas aqui da teoria, tá bom? Então, seja F um campo vetorial de classe C1, definido no aberto U, e P uma singularidade hiperbólica de F. Estou partindo de uma singularidade hiperbólica. Vamos denotar, só para economizar um pouco de notação aqui, A como sendo essa matriz. Desculpa, aqui não tem a exponencial, tá? Então,
vamos denotar A como sendo a diferencial da F calculado em P, tá? Então, só para A é, de fato, a diferencial da F em P. Beleza. Então, o resultado é o seguinte, ó, existem vizinhanças V, contido em U de P, da singularidade, e W, contido em RD de zero, e um homeomorfismo H de W em V, um homeomorfismo, tá? Tais que Ft de H de X é igual a H de E elevado a AT, né? Aqui exponencial de matrizes, aplicado em X. Então, observe o que eu estou fazendo. Eu estou conjugando o meu campo F com a parte linear dele. Eu estou conjugando meu campo F com a linearização do campo F. Tá? Por quê? Porque essa matriz aqui, quem que é essa matriz? Quem que é essa exponencial? Ela é o fluxo, né, do meu campo, né, do meu campo, esse campo aqui, né, AX. Ela é o fluxo do meu campo AX. Né? E o FT é o fluxo do meu campo F. Então, essa expressão aqui está me dando justamente a conjugação entre o campo F com o campo linear AX. Tá? E AX é justamente a linearização do meu campo F no entorno da singularidade. Então, o teorema de Hartmann-Grove, né, ele é, de fato, um teorema de linearização. Isso aqui é basicamente a argumentação formal de porque, por vezes, a gente trabalha com a parte linear dos campos. Né? Por que eu olho para a parte linear dos campos? Ora, eu olho para a parte linear de campos porque, sob algumas hipóteses, a gente tem que os campos eles se comportam de maneira semelhante, né? O campo não linear, ou o campo em geral, com a sua parte linear. Né? Mas isso sempre acontece quando a gente tem singularidades hiperbólicas. Então, aqui tem algumas restrições no resultado, que é com respeito ao tempo. Né? Isso aqui é um resultado local. Então, o FTH de x vai ser h de e elevado a t vezes x, sempre que x pertence a w, né? X a w, e t pertence a jx. Quem que é jx? Jx é o intervalo maximal da trajetória do campo linear restrito a w. Né? O campo linear ele é um campo completo, né? Ou seja, as trajetórias estão definidas para todo o tempo. Mas, como eu estou fazendo essa conjugação nessa vizinhança, o campo linear está restrito a uma vizinhança que não é todo o RD, está restrito ao W. Né? Então, nesse caso, a gente tem intervalos maximais restritos. Né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho o meu campo, sei lá, meu campo F, né? Vou desenhar o campo F aqui, o campo linear aqui. Né? O campo linear, as órbitas se comportam, sei lá, de maneira mais bonitinha. Né? Então, tem um comportamento do campo linear e a gente consegue fazer uma conjugação, né, utilizando a função h, do que está acontecendo com o campo não linear. Né? Conseguiria conjugar esse campo aqui, utilizando a função h. Essa é a ideia. Né? Então, eu olhar para o meu campo não linear, meu campo f, e conjugar nele com a parte linear dele, né? dfp vezes x. Ok? Então, esse aqui vai ser o objetivo nas próximas duas aulas de demonstrar esse teorema. A gente tem que demonstrar alguns resultados preliminares também. Antes de atacar esse teorema, sabendo já que esse é o nosso objetivo, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre o conceito de espaços estável e instável das singularidades. Tá? É uma espécie de decomposição, e isso vai ser importante também na hora que a gente introduzir o conceito de variedades estável e variedades instável. Tá? Então, seja F um campo vetorial C1, aqui, e P
uma singularidade hiperbólica. Já vou me fixar a hiperbolicidade da minha singularidade. No entanto, eu posso introduzir também esses conceitos para singularidades que não são hiperbólicas. Tá? Vou definir A como sendo essa diferencial, tomar A como sendo essa diferencial, e eu vou definir o espaço estável e o espaço instável do meu campo F em P, na minha singularidade, como sendo esses conjuntos aqui, ó. ES são todos os pontos do espaço uh, tal que E, AT, né, essa exponencial aqui, aplicada em x, converge para a singularidade quando o t vai para mais infinito, tá? E o espaço instável, que eu vou chamar de EU, são todos os pontos no meu espaço RD, tal que o fluxo aqui o fluxo linear, né, a exponencial de AT vezes x converge para a minha singularidade agora quando o t vai para menos infinito. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho aqui na frente. Eu vou desenhar aqui o que está acontecendo com o campo AX, tá? Vamos desenhar mais ou menos o que está acontecendo, um exemplo do que está acontecendo com o campo AX, tá? Então, suponha que eu tenho essas direções aqui, né? De alto espaços e um alto espaço generalizado, né? No qual eu tenho autovalores complexos imaginários, né? Então, vamos supor que aqui a gente estaria saindo, né? Então, nessa situação, as órbitas do meu campo, de fato, né, estariam fazendo coisas desse tipo. É uma combinação, como esses caras aqui são os autovalores, né, a hora que você vai calcular a exponencial de fato, você tem uma combinação desses comportamentos, né? Então, as trajetórias próximas aqui estariam fazendo coisas desse tipo, né? Ou seja, existe direções nas quais elas divergem, por um lado, para o futuro e para o passado. Né? Só que essas direções aqui, dadas pelos autoespaços, elas, de fato, elas convergem para a singularidade, né? A singularidade seria esse ponto aqui. Para tempo futuro, nesse caso, e essas órbitas aqui no plano convergem para a singularidade para tempo passado, né? Então, esses autoespaços aqui estão justamente identificando quem são essas regiões no plano que satisfazem essa propriedade. As outras regiões não satisfazem essas propriedades. Elas vão para mais infinito, para menos infinito, eventualmente, tanto para tempo futuro quanto para... Desculpa, elas não são limitadas, né? Elas não estão convergindo para a singularidade, tanto para tempo futuro quanto para tempo passado, né? Que é o que estaria acontecendo com essa trajetória que eu desenhei. Mas existem regiões no espaço que satisfazem essa propriedade, né? Então, esses conjuntos estão justamente caracterizando essas regiões, né? Então, nesse desenho que eu coloquei aqui, o eixo vertical aqui seria o espaço estável, né? Ou seja, todo mundo que está aqui converge para a minha singularidade, e o plano aqui seria o espaço instável, né? Todo mundo que está aqui converge para a singularidade, só que para tempo indo para menos infinito. Então, essa aqui é a ideia que a gente tem que ter em mente. Tá? Eu vou demonstrar agora aqui esse resultado, que vai ser importante lá para frente, já vou complementar esse exercício aqui, que ele fala o seguinte, ó, esses espaços estáveis e instáveis, eles na verdade são subespaços vetoriais do domínio aí, do campo linear, né? Ou seja, de todo RD, e eles decompõem o RD como soma direta, né? Então a gente consegue uma decomposição, isso daqui você já pode imaginar que vem diretamente da decomposição da forma normal de Jordan. E mais ainda, esses espaços aqui, eles são invariantes pelo fluxo do campo linear, né? Ou seja, se x pertence a S, então o E elevado a AT de x também vai pertencer a S
e o mesmo vale para o espaço Euler, né? Então, essa decomposição, né, esses espaços aqui, eles decompõem o espaço ambiente, onde o domínio do nosso campo está incluído, né, ou seja, decompõe o RD, e são espaços invariantes, não pelo fluxo do campo, mas pelo fluxo do campo linear, tá? Pela exponencial de AT, ok? Então, é por isso que aqui eu desenhei o campo linear, tá? Não achem que esse cara aqui é o campo F. Mas a gente vai conseguir estender esse resultado para o campo F também, de alguma forma, isso lá no final do curso, no último resultado que a gente vai ver. Tá? Então, para demonstrar essa proposição aqui, a gente usa essa proposição que fala o seguinte, ó, seja uma matriz hiperbólica, no sentido que eu tinha colocado anteriormente, cujos altos valores possuem parte real negativa. Tá? Então, o módulo da exponencial aqui vai para zero quando t vai para infinito, e o módulo da exponencial vai para infinito quando t vai para menos infinito. Tá? Então, existem duas formas de a gente verificar isso. Eu vou comentar para vocês darem uma olhada numa referência dessa dica aqui, mas uma das formas é a gente olhar para a decomposição, para os blocos de Jordan, né? Faz a decomposição de Jordan dessa exponencial e olha o que está acontecendo com cada um dos blocos, sabendo que os autovalores sempre têm parte real negativa, né? Então, basicamente, você tem que verificar o que acontece com o nilpotente, né? Você sabe, e com a parte complexa também, eventualmente, se ele existe, né? Então, brincando aí com essas possibilidades, você consegue garantir esse comportamento, né? Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui é que esse comportamento aqui de instabilidade, né, de coisas que estão ficando ilimitadas para tempo futuro, eles não existem quando você está com uma matriz que todos os altos valores têm parte real negativa. Você só tem direções, vamos dizer assim, estáveis, né? Você consegue verificar que a sua origem é assintoticamente estável, todo mundo converge para ela. Isso aqui é uma consequência desse resultado aqui também, né? Então, para isso, você pode decompor a sua matriz na forma normal de Jordan e verificar o que está acontecendo em cada um dos blocos. Outra forma de se verificar esse resultado, que eu acho um pouco mais técnica, então eu vou colocar a referência para vocês aqui, é utilizando essa dica aqui. Essa dica, ela vocês podem dar uma olhada na proposição, como é que é aqui, 2.27 do livro do Barreira e da Cláudia Valls, tá? Livro do Luiz Barreira e da Cláudia Valls. Então, o que essa dica está falando, né? Que nessa situação, quando todos os autovalores possuem parte real negativa, a gente consegue estimar a norma dessa exponencial. Tá? Então, essa exponencial é menor ou igual que uma constante positiva k vezes a exponencial de menos μt, tá? Para todo t positivo. Então, você usa umas propriedades ali de polinômio, determinante, essas coisas, e consegue estimar a norma dessa matriz aqui. Então, com essa dica aqui, esse resultado sai diretamente, né? Porque se você tem esse cara aqui como sendo menor ou igual que K e menos μt, então isso daqui vai para zero quando t vai para mais infinito, né? E para você ter a desigualdade contrária, é só trabalhar com esse cara aqui, ó. Você sabe que 1 é igual a norma desse produto aqui, isso daqui é menor ou igual que a norma dos operadores, né? E daí aplica a mesma ideia, isso aqui vai implicar que E menos AT vai para infinito quando t vai para menos infinito, né? Então, você passa esse cara dividindo, aplica
a mesma desigualdade da dica e você consegue obter esse resultado. Tá? Mas, assim, duas formas, né? Ou você olha a decomposição de forma normal de Jordan e vê o que está acontecendo em cada um dos blocos. Agora, essa dica aqui, de fato, ela mata o problema. Né? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí na demonstração dela, só que a demonstração dela é muito técnica, não acrescenta nada aqui para a gente em termos da teoria. Mas vamos ter ela em mente aí para a gente poder utilizar ela aqui. Muito bem, então, vamos demonstrar essa proposição, né, de que esses conjuntos de fato são espaços vetoriais e que decompõem o... Alguém falou alguma coisa? Eu vi que alguém ligou o microfone, achei que alguém tinha alguma dúvida. Então, que esses conjuntos aqui são subespaços vetoriais, decompõem o espaço ambiente aqui e que são covariantes pelo fluxo do campo linear. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que eu comentei para o exercício, é olhar para a decomposição de Jordan dessa matriz A. Né? Então, eu sei que eu vou olhar para essa matriz, eu sei que a singularidade é hiperbólica, então todos os autovalores dessa matriz aqui possuem parte real diferente de zero. Então, eu olho para a decomposição de Jordan dessa matriz e escrevo ela dessa forma aqui, onde AS são os blocos de Jordan que possuem que a parte real, são os blocos de Jordan dos autovalores que possuem parte real negativa, tá? E o AU são os blocos de Jordan dos autovalores que possuem parte real positiva, tá? Todos são distintos de zero, então eu consigo simplesmente faço a decomposição, calculo a forma normal de Jordan e depois aplico a mudança de coordenadas só para mudar esses blocos de posição. A gente consegue fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, apesar de ser difícil de falar, é isso que tá acontecendo. Beleza, então, essa matriz A, ela se escreve dessa forma aqui em alguma decomposição, né? Ou seja, eu consigo uma mudança de coordenada, onde eu modifico o meu espaço, né? E consigo, nessa decomposição, escrever a minha matriz A dessa forma. Justamente, AS corresponde aos blocos de Jordan, com autovalores com parte real negativa, e AU corresponde aos blocos de Jordan com autovalores com parte real positiva. Então, eu estou basicamente decompondo na parte estável e na parte instável. Tá? Então, eu vou assumir, sem perda de generalidade, que A já está escrito dessa forma. Como eu sempre consigo fazer essa decomposição, assumo que ela já está escrita na forma normal de Jordan dela. Ok? Então, a afirmação 1, que eu vou demonstrar aqui, é o seguinte. O limite, né, da exponencial de AT vezes x vai para zero, ou seja, converge aí para a singularidade do linearizado, né? Se x tiver no Fs, aqui. E o limite, para tendo para menos infinito, de EAT vai para zero, se x estiver no Fi. Então, observe que, de antemão, se a gente demonstra essa propriedade, o que a gente vai estar garantindo, se a gente olha aqui para a definição 3, é que o Fs está contido no ES e que o Fu está contido no EU, né? Então, todos os pontos de Fs satisfazem a propriedade de estarem no espaço estável e os pontos de Fu também satisfazem as propriedades de estarem no espaço instável. Tá? Então, beleza. Então, como que a gente faz, né? Como a gente está assumindo que está escrito como sendo uma matriz bloco diagonal, tá? Não é uma matriz diagonal, mas uma matriz bloco diagonal. Então, a gente já viu que a exponencial de matrizes desse tipo também é exponencial de cada bloco. Tá? Então, a gente consegue exponenciar cada um dos blocos. Então, vamos tomar um x, né? Como eu estou nessa decomposição Fs mais Fu, eu vou tomar um x dessa forma aqui, ó. É um xs, zero, onde isso daqui significa que esse cara é um elemento desse espaço e o zero é um elemento na componente Su. Tá? Então, na hora que eu aplico essa matriz no meu vetor x, né, basicamente o que eu estou fazendo aqui é a matriz EAST, né, aplicado no vetor xs, e a outra componente eu não tenho nada, né? Então, eu vou calcular agora a norma
desse cara aqui, né? Calcula essa norma aqui. Daí, como a gente está no RN, todas as normas são equivalentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode olhar para a norma do máximo das entradas, né? Então, esse cara aqui vai ser menor ou igual que C vezes essa entrada aqui, uma vez que esse cara aqui é zero, ok? Então, aplico a desigualdade aqui de operadores, né? Então, isso aqui vai ser menor ou igual que C vezes EAST vezes XS, e aqui eu vou aplicar esse resultado técnico, né? Porque eu sei que todos os autovalores da AS possuem parte real negativa, né? Então, eu consigo constantes K e Mi, tal que a norma da matriz é menor ou igual que K vezes E elevado a menos MiT. Então, eu consigo essa desigualdade. Daqui segue diretamente que o limite desse cara aqui é igual a zero, para t para mais infinito, né? Para x pertencente a fs. Ok? E, de maneira análoga à demonstração, aí, ao desenvolvimento dessa proposição, desse exercício, a gente também garante que o limite, agora para tempo para menos infinito, de e a t vezes x é igual a zero. Okay? Então, fica demonstrada essa afirmação, e, em particular, que o fs está contido, né, o fs está contido em ES, e o FU está contido em EU, porque ele satisfaz as propriedades de definição desses espaços. Né? A próxima afirmação é justamente falar que ES é igual a FS e que EU é igual a FU. Né? Então, um lado das continências a gente já tem, né, uma das direções, FS contido em ES e FU contido em EU, e agora eu quero verificar a continência contrária, né? Então, vamos verificar primeiro que esses espaços... É claro que se eu mostro a continência contrária, eu tenho diretamente que esses espaços são espaços vetoriais, né? Porque o FS e o FU são espaços vetoriais. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou demonstrar, a princípio, que esses conjuntos aqui são espaços vetoriais, porque daí eu uso essa informação para obter a continência, tá? Então, observe o seguinte, né? Tome x, y, pertencente a ES, e há um número real aí, né? Então, a hora que eu aplico a exponencial nessa combinação linear, é claro, né, pela linearidade aqui, que a gente consegue abrir esse produto. E é claro que isso daqui vai para zero, porque cada uma dessas parcelas vai para zero, né, porque x e y pertence ao espaço estável. Então, toda essa combinação também vai para zero, ou seja, a combinação vai pertencer ao espaço estável. Um argumento análogo, a gente também garante a mesma propriedade para EU. Então, a gente tem que esses espaços aqui são, de fato, espaços vetoriais. Então, vamos assumir, por absurdo, que o EU não está contido no FU. Tá? A gente tem continência inversa, vamos assumir que essa continência não ocorre. O que isso significa? Que eu vou encontrar um elemento x barra aqui, nesse espaço, tal que o x barra não pertence ao FU. Ok? X barra é um elemento do RD. Né? O RD, a gente sabe que ele é decomposto em FS soma direta com FU. Então, uma vez que o x barra não está em FU, eu devo ser capaz de encontrar um XS diferente de zero e um XU, o XU não necessariamente diferente de zero, tá? Tal que o x barra é decomposto dessa forma aqui, né? XS, XU. Ok? Então, com XS diferente de zero, porque como o x barra não está em FU, ele tem que ter componente em FS. Se não tivesse componente em FS, estaria inteiramente contido em FU. Ok? Beleza. Então, note o seguinte, ó. XS barra 0, ele é igual a x barra menos 0x barra u, ok? Claro, né? Porque o x barra, ele é xs, xu, então simplesmente estou subtraindo essa última componente aqui. Só que essa subtração aqui é um elemento de EU. Por que é um elemento de EU? Porque o próprio x barra está em EU, é um elemento de EU. O 0xu é um elemento de FU,
E FU a gente já sabe que está contido em EU. Então, é um elemento de EU também. E eu já verifiquei que EU é um espaço vetorial. Então, essa combinação aqui tem que ser um elemento de EU. Então, XS0 é um elemento do espaço instável, ok? Então, da definição de espaço instável, a gente tem que essa exponencial aqui, aplicada em xs barra zero, vai para zero quando t vai para menos infinito. Beleza? No entanto, né, eu sei que o xs0 pertence a fs. Por que xs0 pertence a fs? Porque eu estou tomando xs aqui, diferente de zero, né, e essa decomposição aqui está falando justamente que o xs0 pertence ao fs. Então, da proposição 2, né, vamos ver o que está acontecendo aqui. A hora que eu aplico a matriz exponencial em xs barra zero, né, como essa exponencial aqui ela é uma diagonal em blocos também, a gente sabe fazer a multiplicação, vai ser esse cara aqui, e isso aqui, de novo, pela equivalência das normas aqui, isso aqui vai ser agora maior ou igual que uma outra constante aqui, vezes a norma desse cara aqui. Tá? Só que AS possui só autovalores com parte real negativa. Tá? Então, esse cara aqui tem que ir para infinito quando o t vai para menos infinito. Tá? Então, a gente tem uma contradição aqui. Né? Eu tenho que marcar aqui, eu tenho que essa norma aqui, ela vai para zero quando t vai para menos infinito, e por outro lado, eu tenho que essa norma aqui vai para infinito quando t vai para menos infinito. O que é uma contradição que vem do fato de eu estar assumindo que o EU não estava contido em FU. Né? Então, a gente garante que o EU está contido em FU. E, de forma análoga, também a gente garante que o ES está contido no FS. Então, a gente obtém todas as propriedades da proposição. Ok? Uma vez que a nossa matriz EAT está escrito dessa forma, é claro que FS e FU são invariantes por esse fluxo daqui, né, que é basicamente isso que a gente tinha comentado aqui. Então, aqui fica demonstrada o resultado. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida aqui? Beleza. Então, a gente se vê, eu acabo por aqui agora, e a gente se vê na quarta-feira. Pode ser? Bom, na quarta-feira não. Amanhã eu tô disponível também a 1 hora, se alguém quiser conversar, tiver alguma dúvida. Beleza? Beleza, então, pessoal. Bom dia para vocês. Até amanhã ou quarta. Professor, Pode na falar, doutora. proposição 2, por favor, a gente quer mostrar que a norma da exponencial de AT vai a infinito ou a norma da exponencial de menos AT vai a infinito? De AT. Ah, tá. De AT. Mas você tem a norma da exponencial de menos AT aqui, então, só para concluir, né? Você tem isso aqui, e de menos AT igual a 1, ou igual não, né? Maior ou igual que 1 sobre exponencial de AT, certo? E esse cara aqui vai ficar maior ou igual que 1 sobre KE menos MT, tá? Que é igual a EMT sobre K. Esse cara aqui, de fato, ele vai para infinito quando T vai para infinito. Tá? Então, você sabe que a norma de menos AT vai para infinito quando T vai para infinito. Então, você troca o sinal do T aí, faz um escalonamento, e você vai conseguir obter essa propriedade. Né? Então, ó, a norma de E elevado a menos AT está indo para infinito quando T vai para infinito. Isso significa que a norma de EAT vai para infinito quando T vai para menos infinito. Certo? Uhum, entendi agora. Obrigada. Beleza. Pessoal, então, bom dia para vocês.